o item D, a gente tem que calcular a área útil total de cada apartamento. Vamos armazenar esta informação numa variável denominada total. Pede para repetir os itens B e C para a variável total, quer dizer, fazer tabela de frequências, gráfico, né? No caso um histograma, e o box plot para comparar o total, né, da área útil, né, de cada apartamento. Bom, a gente não vai repetir, né, então só vamos fazer essa variável aqui, né, calcular o total e passar para o item E, que pede para fazer um gráfico do tipo QQplot, né? Um gráfico de quantil. Então vamos fazer essa variável total. O interessante vai ser fazer, né, o total da área útil para os apartamentos do bloco A e depois o total da área útil para os apartamentos do bloco B. Então a área útil vai ser a soma, né, das áreas dos 4 cômodos que os apartamentos têm. Então, da sala, cozinha, banheiro e dormitório. Então, eu vou fazer a soma aqui, ó, nessa célula. Então, eu vou digitar igual, como se a gente estivesse trabalhando numa planilha eletrônica comum, do Excel ou do LibreOffice, né? É a mesma coisa, praticamente, tá, pessoal? Então, vou digitar aqui igual soma, vou abrir parênteses, e aí eu quero a célula L2 até O2. Então, vou digitar aqui L2, 2 pontos, para indicar um intervalo de células, né? De L2 até a célula O2. Teclo Enter, tenho a soma aqui, né? A área útil, então, do primeiro apartamento é de 52,3 metros quadrados. Agora, é só colocar o mouse aqui nesse quadradinho no canto direito inferior e arrastar para obter os resultados dos demais apartamentos aqui, né? Vamos colocar aqui, pronto. Então a gente já tem a área útil, né, de todos os apartamentos do bloco A. Vamos fazer a mesma coisa para o bloco B, igual soma. E agora do bloco B, começa aqui na célula Q2 e vai até T2. Q2, 2 ponto, T2. Tecla Enter, pronto. Vamos fazer a mesma coisa para obter as áreas totais de todos os apartamentos do bloco B. Pronto. Já temos aqui a área útil de todos os apartamentos. Para fazer o gráfico de quantis, pessoal, nesse caso, né, especialmente nesse caso, nós temos que o número de apartamentos do bloco A é igual ao número de apartamentos do bloco B. Então, a gente pode utilizar esses valores, né, em vez de calcular os quantis, né, que facilita muito. Só que para criar o gráfico de quantis, ou também conhecido como QQplot, né, é necessário ordenar os valores. Então, eu vou criar uma lista primeiro aqui dos valores de interesse, que são as áreas, né, úteis, a área total, né, dos apartamentos do bloco A, e a mesma coisa para o bloco B, né? Então, para criar a lista, eu posso selecionar os valores, seleciono os valores e venho aqui, ó, na ferramenta lista. Então, tem a criar lista 1. Beleza, criamos uma lista, ela vai ser armazenada ali na janela de álgebra. Vamos criar também uma outra lista com as áreas totais dos apartamentos do bloco B. Selecionei, criar lista. Criou a lista L2. Beleza. Para formar os pares ordenados, pessoal, eu preciso colocar agora esses valores em ordem crescente.
tá? Então, eu vou fechar agora a planilha. Vamos observar aqui que tem a lista 1, a lista 2, né? E esses valores não estão ordenados, né? Então, eu tenho aqui 52,3, 54,1, depois volta para 51,2. Então, eu preciso ordenar. Para isso, eu vou utilizar aqui um comando, ordenar lista. Aí eu falo que eu quero ordenar a lista L1. Clico em Enter. Foi criada a lista L3 com os valores ordenados. Mesma coisa para a lista L2. Ordenar lista L2. Enter. Então agora eu tenho aqui L3 e L4, que são as listas com os valores ordenados. São essas listas que eu vou utilizar para criar os pontos e fazer o gráfico de quantis, ou qqplot, tá? Bom, então agora eu quero formar os seguintes pontos. Eu quero pegar o menor valor da lista L3 com o menor valor da lista L4, né? Formando o primeiro ponto e assim por diante, né? Então, os valores da lista L3 serão sempre abscissas e da L4 sempre ordenadas dos pontos. Então, é simples fazer isso aqui no GeoGebra. A gente vai no campo de entrada, vamos digitar entre parênteses L3, L4. Então, o GeoGebra já vai entender que é para criar, né, os pontos com os valores dessas duas listas aí. Tecla Enter. Beleza, aqui eu tenho ponto. Ó. Agora eu posso configurar esses pontos, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho deles e vou alterar a cor aqui para cor preta. Muito bem, aí eu tenho esses pontos. Posso tentar ampliar para enquadrar melhor, aí ele melhora um pouquinho a imagem, né? Tem que tomar cuidado para não deixar nenhum ponto de fora, né? Vamos aumentar um pouco aqui que ficou muito pequeno, aumentar o tamanho dos pontos. Beleza, assim tá bom. E aí, pessoal, o gráfico de quantis a gente deve mostrar a reta, né, y igual a x. Então, eu vou fazer aqui a reta y igual a x. Enter. Pronto. Então, a gente tem aqui que todos os pontos ficaram abaixo da reta que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. O que isso significa? Isso significa que a primeira coordenada de um ponto é maior do que a segunda coordenada desse ponto. Lembrando que a primeira coordenada do ponto ela se refere à área total dos apartamentos do bloco A e a segunda dos apartamentos do bloco B. Então significa que a área dos apartamentos do bloco A são sempre maiores do que a área dos apartamentos do bloco B, conforme a gente já tinha visto, né? Pessoal, só para ter um enquadramento melhor aqui na janela de visualização, nesse caso a dica é o seguinte: a gente vem aqui na engrenagem, aqui no canto superior direito, né, em preferências da janela de visualização, nós vamos habilitar aqui, ó, esta opção de ajustar a borda da janela de visualização. Tá? O eixo X vai ser ajustado à borda. E a mesma coisa para o Y. Aí eu vou fechar. Então agora ó, aparece aqui o eixo Y e o eixo X sempre aqui na borda. Né? Então agora a gente consegue degenerar o eixo X. Então eu preciso habilitar a ferramenta mover, né, janela de visualização, para degenerar. Aí eu vou degenerar, né, de forma adequada agora, para deixar o enquadramento melhor aqui, ó, tá vendo? Então consigo fazer esse ajuste
para a gente garantir aqui que todos os pontos estão visíveis na janela, seleciona a ferramenta Mover, clica com o botão direito do mouse na janela de visualização e vem aqui, ó, ampliar para enquadrar. E vai enquadrar todos os objetos que estão aparecendo na janela de visualização. Aí então a gente garante que está enquadrado. Agora a gente pode ajustar para que a reta fique ali, ó, cruzando a origem do sistema de coordenadas. Tá vendo aqui, ó? Vai cruzar a origem. Então eu tenho a reta aqui de 45 graus com a horizontal. Para terminar, vamos ver os últimos itens aqui. Então, o item F pede para a gente avaliar, né, através dos gráficos, do que foi feito anteriormente ali, se existem diferenças em termos de áreas, né, dos apartamentos dos blocos A e B. A gente já interpretou e respondeu. Então, na letra G, o último item aqui, fala para a gente explorar descritivamente os dados referentes a problemas estruturais, rachaduras e infiltrações. Com a informação contida na variável andar, divida os apartamentos em 3 categorias, dependendo do andar onde se encontra, baixo, médio e alto. Estude a ocorrência de rachaduras e infiltrações para cada categoria. Bom, pessoal, a ideia aqui é só mostrar, na verdade, que quando a gente tem variáveis qualitativas, que é o caso aqui, né? Então, se tem infiltração ou rachadura, né? São variáveis qualitativas nominais, né? E nesse caso, não vale fazer o histograma não é adequado, né? Então, a gente precisa trabalhar com outro tipo de gráfico. Para esse tipo de variável, né? A gente tem basicamente o gráfico de barras e o gráfico de setores. Então, a ideia é só mostrar que também a gente consegue fazer o gráfico de barras e setores com o GeoGebra, tá? Então, rapidamente, eu vou selecionar aqui, né, a coluna, vou escolher aqui, ó, a coluna para rachadura. Então, vou pegar todos os dados, né, não vou separar não em blocos, não vou fazer a divisão que o exercício pediu, porque eu só quero mostrar para vocês como a gente pode fazer os gráficos aqui no GeoGebra. Então, selecionei, análise univariada, né? Eu selecionei a primeira célula lá, que tem o título, então tem que assinalar aqui, usar cabeçalho, né? Analisar. Então, eu já tenho aqui, ó, o gráfico de barras, né? Geralmente vai aparecer o histograma, você só precisa mudar aqui, ó, gráfico de barras. E aí, tem a tabela de frequências abaixo do gráfico de barras que não está dando para ver. Então, a gente vai copiar para a janela de visualização. E agora eu vou fechar aqui. Aí apareceu na janela de visualização, né? Eu vou degenerar agora o eixo X para ficar melhor aqui. Pronto. Então eu tenho aqui o gráfico de barras e também vem a tabela de frequências. Vou aumentar o tamanho dela, a gente visualizar a tabela de frequências. Então tá aí, ó. Lembrando que aqui, ó, fala que rachadura, né? Opa, rachadura. Quando tem ocorrência de rachadura, isso vai ser representado pelo número 1. Tem ocorrência, sim. Caso contrário, o número 0. Então vamos ver aqui. 0, valor 0 tem 85, a frequência é 85. Quer dizer, para 0 não, 85 apartamento não apresenta ocorrência de rachadura. E 67 apresentou ocorrência de rachadura, tá bom? Então, então aqui, se a gente selecionar aqui os retângulos, né, e posicionar o mouse aqui em cima, ele vai falar, ó, valor 1, esse é o retângulo referente ao valor 1, ele vai informar a frequência, ó,
a frequência que ele chama de contagem, 67, quer dizer 67 apartamentos apresentaram rachadura, né? Isso corresponde a 44% aproximadamente, tá? E a mesma coisa aqui. Bom, esse é o gráfico de barras. Agora, para fazer o gráfico de setores, a gente não tem a opção lá naquela janela, né, de gráficos. Então, a gente precisa utilizar um comando aqui, ó. Vamos digitar diagrama de setores. Tem duas sintaxes, a gente pode escolher qualquer uma delas. Vou pegar a primeira mesmo, diagrama de setores. E aí eu preciso digitar a lista de frequências apenas. Então, aqui no caso, ó, 85 apartamentos não apresentou rachadura, 67 apresentou. Então, é essa lista que eu tenho que fazer. Lembrando, lista tem que estar entre chaves para indicar que é uma lista. Então, vou colocar aqui 67,85, vou teclar Enter. Beleza, ele vai produzir para a gente o gráfico de setores, né? Aqui ele ficou distorcido porque a gente degenerou o eixo X e o eixo Y, né? Então vamos só arrumar aqui, ó. A gente pode vir aqui nessa ferramenta, ó. Pronto, né? Aí se a gente quiser ocultar o gráfico de barras aqui, só vem aqui exibir objeto, né? Pronto. Então eu tenho aqui o gráfico de setores, ó. A parte gráfico de setores que é criado, né, duas regiões proporcionais aos números 67 e 85, que são as frequências.